Então, a primeira coisa, professor Rafael, é o seguinte: para a época, para aquela época, a Inquisição, ela foi algo importante e necessária, ou foi algo que simplesmente a igreja tirou da cabeça? Não, vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai dar certo. Ou foi alguma coisa pensada para responder a algo que era do tempo? Geralmente, né, a igreja, o modo de agir da igreja, ele, embora a igreja tenha passado por tantas transformações, tanta coisa, o modo de agir ele continua o mesmo. E a igreja continua sendo acusada desde o início até hoje das mesmas coisas. Uma das coisas de que a igreja sempre foi acusada na história é de demorar para responder às demandas do mundo, né? Então, quer dizer, o mundo está mudando e a igreja não responde, a igreja não se adapta e tal. Na verdade, essa tensão ela sempre vai ocorrer. Por quê? Porque a igreja ela não tem que se adaptar ao mundo, né? Ela não tem que responder a tudo que o mundo quer. Por quê? Porque a igreja é uma sociedade formada pelos filhos de Deus, pela família de Deus, pelos discípulos de Cristo. E a igreja é uma sociedade humano-divina. Ela tem um fundador divino e ela é formada por seres humanos limitados. Então, a igreja não... Esse é um primeiro ponto. Ela nunca vai satisfazer a essa demanda do mundo, da opinião pública, de que ela tem que dar respostas rápidas, de que ela tem que se modernizar, etc. e tal. Por quê? Porque não faz parte da natureza dela. É exigir algo que ela nunca vai fazer. Né? É querer tirar leite de pedra. Né? Quer dizer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não faz parte da natureza dela. E já naquela época, né, na Idade Média, é muito interessante que já havia essa pressão, inclusive dos poderes seculares, né, dos reis, dos senhores feudais, para que a igreja atuasse em diversos campos, em diversas frentes. E a igreja ela sempre foi muito prudente. A igreja, antes de tomar qualquer atitude, a igreja analisa, a igreja espera. Né? Muita gente, quando vai estudar história da igreja, né, fica até impressionado, fala assim, pô, né, tem processos de canonização que demoraram 400 anos para fechar o processo. Né? Mas por que isso? Né? O Padre Anchieta, mesmo aqui no Brasil, né, é mais do que provado que o homem era um santo já na Sim. sua época, a veneração que os índios tinham por ele, o amor que, né, tanta gente tinha por ele, os testemunhos de milagres, de graças alcançadas. Mas a igreja demorou muito tempo, ele foi beatificado só na década de 80, quando João Paulo II veio aqui ao Brasil, beatificou o Anchieta. E o Papa Francisco fez a canonização equipolente. Né? O que é canonização equipolente? Não é uma canonização formal, é só um reconhecimento de uma veneração que já existe. Né? Então, quer dizer, você vai falar, pô, mas demorou 500 anos para isso aí, por que a igreja faz isso? Porque a igreja é muito prudente. E a igreja não está preocupada com o tempo, a igreja não está preocupada em agradar, a igreja está preocupada em tomar uma decisão que seja correta, que seja para o bem de seus filhos. Então, essa é a lógica de ação da igreja. Então, por isso que a igreja às vezes não satisfaz. Né? Só vou abrir um parênteses antes de falar da Inquisição, só para exemplificar. Claro. Quando a gente fala das cruzadas, a gente vai falar daqui a pouco, mas quando a gente fala das cruzadas, todo mundo fala, a igreja saiu matando os muçulmanos e não sei o quê. Mas espera lá, né? A gente tem que lembrar do seguinte, os muçulmanos começaram a atacar os cristãos no Oriente e começaram a atacar os territórios cristãos no ano 732 depois de Cristo. E a igreja reagiu somente no ano de 1095, com quase 400 anos de atraso. A igreja esperou 400 anos tentando negociar, tentando conversar, tentando por todos os meios não chegar à guerra. Aí, quando a igreja, buscando o princípio da legítima defesa, reagiu, ela é acusada de ter promovido uma carnificina matando os muçulmanos. Mas ninguém vê os cristãos, os católicos que morreram durante 400 anos. Então, antes que a igreja batesse, ela apanhou por 400 anos. E isso ninguém fala. Os historiadores simplesmente ignoram isso aí. Né? Então, quer dizer, a vida do muçulmano ela vale mais do que a vida do católico?
E os católicos que morreram, né, centenas de milhares de católicos cruelmente assassinados pelos muçulmanos desde o ano 732 até o ano de 1095. Isso não conta? Tem que contar. Mas nos livros didáticos, às vezes numa certa literatura anticlerical, isso não entra. E aí entra um primeiro critério que eu coloco aqui quando a gente vai falar de história da igreja ou de história em geral. Isso aqui se aplica a qualquer tipo de história, tá? Não só a história da igreja, para qualquer coisa, porque existe muita manipulação. A história é uma das matérias, né, um dos campos onde a possibilidade de manipulação é infinita. Na história e na filosofia dá para fazer isso assim a todo momento, né? Então, está aqui um primeiro critério. Quando a gente vai analisar os fatos históricos, não fiquemos apenas com o fato isolado. A gente sempre tem que pensar em três coisas. Nós temos que pensar no fato, nos antecedentes do fato e nas consequências do fato. Isso aqui é uma chave de leitura que um historiador brasileiro, né, o José Murilo de Carvalho, ele que desenvolveu isso e é formidável a teoria dele, né? Porque se você quer conhecer um fato, é isso. Você não vai só no fato. Quais são os antecedentes? O que aconteceu antes para que chegássemos nesse fato? Né? E o que este fato provocou depois? Quais foram as consequências dele, né, na sequência dos acontecimentos? Entendeu? Então, está aí um primeiro momento. Então, quando a gente fala da Inquisição, muita gente já pensa na Inquisição como um instrumento da igreja para condenar todo mundo como herege, para queimar as bruxas, para torturar todo as mundo. pessoas. Aquela visão de que a igreja era toda poderosa, a grande senhora feudal, e quem passasse na reta, a igreja queimava, né? Então, para acreditar num negócio desse, tem que ter muita fé. É verdade. Tem que ter muita fé mesmo, né? E eu já vi muita gente, né? Vi esses dias um vídeo de um cara no YouTube, um aluno meu que me mandou. O cara se auto-intitulando ateu e atacando a Inquisição, assim, com toda a força dele. Eu falei, caramba, né? Se o cara usasse a fé que ele tem para acreditar nas besteiras que ele leu ou que contaram para ele sobre a Inquisição, se ele tivesse essa mesma fé em Deus, pô, o cara seria um santo. Porque ele tem, assim, né, uma fé cega naquilo e não compara. E isso não é uma coisa difícil. As informações, elas existem, elas estão aí. Basta você pegar a literatura e ler da maneira adequada. Juntar os fatos, as peças do quebra-cabeça e olhar. Isso aqui não é uma coisa difícil de fazer. Então, o primeiro ponto, como que a Inquisição surgiu? A Inquisição ela teve um porquê. Ela não surgiu do nada. A Inquisição ela foi uma consequência de uma gravíssima heresia que surgiu na Europa, e a Inquisição ela vai surgir como uma reação a isso, a uma heresia específica. Depois, é claro, a Inquisição vai investigar outras heresias, mas ela surgiu por conta da heresia dos albingenses, ou dos cátaros, né? Os albingenses, ou cátaros, né? O termo cátaro vem de catarós, né? do grego lá, que significa puro, né? Ou albingense vem de albi, né? A ideia do latim do branco, do branco, puro, né? do do puro, sim. Né? Isso, aí são os albingenses, né? E era uma heresia que pregava uma igreja e uma fé totalmente espiritual. Então, aqui a gente começa a ter um problema. Nós estamos falando de uma sociedade, aí a gente tem que entender o contexto. Porque senão a gente olha só o fato histórico e aí a gente comete um erro que em história a gente chama de anacronismo. O que é o anacronismo? É você pegar um fato de 800 anos atrás e julgar com os critérios de hoje que a gente tem hoje. Então, quer dizer, é um negócio absurdo, né? Não tem nem Eu lógica. que tenho acesso a muitas informações hoje, é óbvio que muita coisa que era feita na Idade Média eu vou achar absurdo. Mas para as pessoas daquela época, dentro da lógica daquela época, não era. Aliás, fazia todo sentido determinadas práticas, né, que eles faziam, né? Existe uma pesquisa que a Universidade de Oxford fez, pena que eu não tenho aqui os dados aí para vocês pesquisarem, mas vocês acham isso no Google com facilidade. Tem uma pesquisa que eles fizeram do nível de informação que as pessoas têm hoje. E eles chegaram à conclusão
que um moleque, um menino de 10 anos de idade hoje em dia, com o celular na mão, ele tem mais informações em 10 anos de vida do que o imperador romano tinha durante a sua vida toda. Ou seja, o imperador romano era a pessoa melhor informada na antiguidade. Na antiguidade. Literalmente, todos os caminhos levavam a Roma. O imperador romano ele sabia de tudo que acontecia em cada província. Mas em termos de volume de informação, uma criança hoje tem mais informação que o imperador romano. O que não significa que a gente saiba processar essas informações. Até porque tem que distinguir a informação do conhecimento, né? Você precisa fazer essa análise. Que é o problema justamente daquela época, né? Naquela época, eles usavam a pouca informação que eles tinham e transformavam isso em conhecimento. Hoje nós temos muita informação e isso não produz conhecimento. Às vezes é informação pela informação. Tanto que as pessoas, numa era onde nós temos acesso a tanta coisa, as pessoas ainda acreditam que a Inquisição ficava fazendo churrasco de herege, né? Não é que a Inquisição não queimou ninguém, ela queimou muita gente, houve muita gente punida, mas a gente tem que entender em qual contexto e por quê. E aí, eu volto nessa questão do contexto. Então, você tem que pensar na Idade Média, onde o poder temporal e o poder espiritual, eles estão unidos. Por quê? Porque a compreensão que as pessoas tinham era de uma sociedade orgânica, a sociedade como um corpo. Neste corpo, a igreja é a cabeça. Por quê? Porque ela pensa e fala em nome de Deus. Então, por isso, o clero tem um papel preponderante. Ele é o primeiro estado. Ele é o topo da pirâmide social. Por quê? Porque é de onde vem a palavra de Deus. Tanto é que o Papa, na Idade Média, havia um adágio, né, nos séculos 11, 12, que se repetia muito isso, né, dizendo que o Papa é um monarca que pode julgar a todos os monarcas, mas que não pode ser julgado por ninguém a não ser pelo próprio Deus. Então, essa era a visão que eles tinham do Papa. O Papa é aquele que a todos julga, mas que não pode ser julgado por ninguém. Então, é uma sociedade teocêntrica, é uma sociedade profundamente religiosa, é uma sociedade em que a lei, isso não significa que todo mundo fosse à igreja, fosse piedoso, fervoroso, tinha sim gente afastada da vida de igreja. Não pensemos que todo medieval era um bom católico de missa diária, de confissão quinzenal. Não era, né? Não era esse mar de rosas. Mas qual era a grande diferença da sociedade medieval? Os princípios cristãos, eles penetraram a sociedade de tal maneira que eles entraram nas leis e nos costumes. Então, até um indivíduo que era irreligioso, que não frequentava a igreja, ele tinha princípios como honra, lealdade, bondade, a defesa do mais fraco, ele tinha isso na cabeça. E são princípios cristãos. Só que mesmo que ele não aderisse a isso estava na sociedade, era algo que estava dado. Então as pessoas absorviam isso, respiravam isso aí. Então é uma sociedade totalmente diferente. E aí, dentro dessa sociedade, é uma sociedade organizada de maneira piramidal, hierárquica, e é uma sociedade onde um protege o outro e um serve o outro. Então basta pensar, o servo do feudo era alguém que era pobre, não tinha meios de produção, então o que ele fazia? Ele procurava um senhor para protegê-lo e para trabalhar, para que ele pudesse trabalhar para esse senhor. Aí ele fazia um juramento de fidelidade. Ele jurava servir a esse senhor feudal e esse senhor feudal jurava protegê-lo, proteger as suas coisas e proteger a sua família. Então havia ali uma troca, né, entre os dois. Quando ele morria, os filhos poderiam renovar o juramento em nome do pai, né, com o senhor feudal. E aí quem fazia esse juramento ficava preso à terra. E aí o senhor feudal, ele protege o seu servo. Só que o senhor feudal, ele também era ameaçado, né, por invasões, por N coisas. Então o que o senhor feudal fazia? Ele procurava outro senhor feudal mais poderoso que ele, e ele pedia proteção. Então este outro senhor feudal que protegia um senhor feudal menor, o maior que protegia o maior se tornava o suzerano e o menor se tornava vassalo. Até os reis faziam isso, né? Por exemplo, o rei da Inglaterra, na Idade Média, ele chegou a ser vassalo do rei da França. Ele pediu ao rei da França proteção.
Então, até os reis tinham essa relação. E quem era o máximo suzerano nessa sociedade? O Papa, né, a quem todos obedeciam, todos prestavam obediência como a cabeça da cristandade, era a cabeça da sociedade cristã, é o Papa. Inclusive politicamente. O Papa era respeitado, os reis eram coroados com mandato pontifício. Então, é uma sociedade organizada assim. Aí aparece a heresia dos albigenses, que diz o quê? Não precisa ter igreja material. Então, nós temos que acabar com os templos materiais. Imagine, para o medieval, o centro do feudo era a igreja. A igreja. As cidades que eram sede de diocese, né, elas disputavam entre si a dignidade de poder ter a maior ou a melhor relíquia para abrigar dentro da sua catedral e a maior ou a melhor construção. Hoje em dia, as cidades grandes, elas rivalizam para ver qual tem o maior shopping. Na Idade Média, elas rivalizavam para ver qual teria a maior catedral. Olha como que a lógica da nossa sociedade ela mudou. Né? Exato. Hoje em dia nós temos o quê? Uma lógica de consumo. Você mede o desenvolvimento de uma cidade pelo shopping. E na Idade Média você media o desenvolvimento da cidade pela igreja. Qual das cidades tem a maior catedral? A Catedral de Colônia tinha as maiores torres, né, da Europa, né? E ela abrigava lá as relíquias, abrigava e abriga até hoje, a urna com as relíquias dos Reis Magos. Né? Mas assim também outras catedrais disputaram, né, essa honra de poder. A Catedral de Notre-Dame em Paris, ela foi construída com as mesmas medidas que estão na Bíblia para a construção do Templo de Salomão. Tanto é que a arquitetura da Notre-Dame de Paris, ela imita as medidas, né, os côvados lá que Deus mesmo ditou para Moisés. Tanto que a Notre-Dame, ela começa, né, a rosácea central, ela tem no centro da rosácea a Virgem Maria ostentando o menino Jesus no braço, e o menino Jesus segura uma maçã numa das mãos, e aos pés da Virgem Maria está uma árvore. E esta árvore é a árvore do paraíso. Abaixo de Maria estão Adão e Eva, e aí começam as 40 gerações. Existem estátuas das 40 gerações, né, que precederam a chegada do Messias. Então é por isso que as catedrais medievais elas eram chamadas de Bíblias de pedra, né, porque quem olhava, você vê a história da salvação representada ali. Então, quer dizer... Era a forma de catequizar, pode né? Falar. Era a forma de catequizar as pessoas que naquela época nem todo mundo tinha acesso à escola, né, a aprender a ler e escrever. Inclusive os vitrais também serviam como uma forma de catequizar também, né? Isso é interessante. Os vitrais eram um HQ, né? Era tipo história em quadrinho, né? Eles faziam os vitrais já de uma maneira bem didática. Uma criança olhando para os desenhos do vitral, ela consegue deduzir qual história bíblica está sendo contada, né? Na Notre-Dame de Paris mesmo tem uns vitrais que são mais baixos, né? Quando eu fui antes do incêndio, é muito curioso que você olha, você já vê, fala, aqui é a parábola do semeador, ali é a parábola do filho pródigo, né? Quer dizer, é dedutivo, né? É uma Bíblia de pedra mesmo, né? Sim. De pedra e de vidro, né? Então é muito curioso. Então, imaginem uma sociedade cujo principal símbolo é a igreja, aí aparece uma heresia dizendo, não, nós temos que acabar com o templo. Temos que acabar com tudo que é material. As relíquias, as estátuas, as obras de arte, tudo isso tem que ser destruído. Essa mentalidade que eles tinham. Isso aí tinha que ser eliminado. Por quê? Porque nós temos que ter uma igreja espiritual. A hierarquia da igreja tem que ser eliminada. Por que a hierarquia tem que ser eliminada? Porque se é uma igreja espiritual, essa igreja não tem hierarquia. Ela não precisa de hierarquia. Basta a fé. Olha que coisa, né? Então a fé supre tudo. E os padres, os monges, os bispos, na Idade Média, eles não tinham apenas um papel religioso, eles tinham um papel social. Por quê? Porque todas as instituições de caridade e de ensino, elas estavam na mão da igreja, na Idade Média. Então imaginem, se você vem e fala que tem que acabar com os padres e com os bispos, é um problema até para quem não vai muito à igreja, porque as escolas dependem deles,
as obras de caridade dependem deles. Então, havia um papel social muito grande ligado à igreja. Atacar a igreja seria atacar também esse papel social. Social da igreja. Entendeu? Então, quer dizer, então você vai destruir tudo isso. E depois, os albigenses ainda diziam que algumas coisas estavam erradas na sociedade. E eles combatiam isso. Uma das coisas que estavam erradas, eles acreditavam que a relação sexual dentro do matrimônio era algo impuro. Então, como eles se diziam os puros, os santos, né, os catarós, né, eles pregavam a abstinência sexual total e completa. Então, quem entrava para essa seita abandonava a prática sexual. E eles diziam que quando chegasse o paraíso, a reprodução se daria verbalmente, oralmente. Né? Então, bastaria um rapaz chegar e falar para uma moça que ele gostaria de ter um filho com ela, que pronto, já vai gerar, que essa seria a geração perfeita, sem contato sexual. Né? Caramba, né? O sexo, a igreja sempre entendeu o sexo como parte integrante do sacramento do matrimônio. Sim. Isso já desde a igreja primitiva. Se a gente for olhar as cartas de São Pedro, as cartas de São Paulo, São Pedro e São Paulo eles deixam muito claro, não tem casamento se o ato sexual não for consumado. Né? Então, quer dizer, é parte integrante. Né? Se o casamento, até hoje, né, o direito canônico ele vai dizer isso, se o casamento ele foi validamente celebrado numa igreja com testemunhas qualificadas, etc. e tal, e o casamento não for consumado por um ato sexual, o casamento é nulo. Né? Então, quer dizer, o ato sexual ele faz parte da natureza do matrimônio, e a própria Sagrada Escritura ele vai dizer que a união do esposo com a esposa ela reflete, já aqui na terra, aquilo que é o amor de Cristo pela igreja. Né? Então, é um prenúncio daquilo que é o amor Sim. sem medida, né, de Cristo pela igreja. Poxa, algo sagrado, né? Algo sagrado. Algo sagrado. Inclusive, a cama do casal é visto como o altar, né, digamos assim, o altar do sim, casal, sim. Né? Isso é belíssimo. E eles queriam acabar com tudo isso. É um negócio absurdo. Então, eles pregavam abstinência sexual total. Agora, você imagina, a sociedade medieval é uma sociedade rural e militar. Então você precisa de soldados e precisa de lavradores, de braços para trabalhar a terra. Aí vem um pessoal falando que não é para ter relação sexual. Numa lógica naquela época em que as famílias tinham 10, 12, 15, 20 filhos. Os medievais tinham muito filho, por quê? Porque são braços para ajudar o pai e a mãe a tocar a terra. A sociedade ela funcionava nessa lógica. E aí, quer dizer, a heresia, né? Sim. E a heresia deles, ela não afetava apenas a questão da fé. Que aí quando o pessoal vai atacar a igreja, fala, mas a igreja matou os cátaros. Mas pera lá, os cátaros, eles eram um problema não só religioso, eles eram um problema social, eles iam acabar com a sociedade medieval nas suas bases. Eles iam corroer essa sociedade. E aí, outra coisa ainda, como eles tinham essa visão extremamente espiritual das coisas, eles eram contra o juramento. A sociedade medieval ela era inteirinha baseada no quê? No juramento. Não existia documento para as coisas. Como que as pessoas faziam os acordos? Mediante juramento. Então, um servo e um senhor feudal, né? Na Idade Média, o beijo na boca, ele não tinha uma conotação sexual. Ele tinha apenas uma conotação de acordo. É por isso que se fala do selinho, né? O que é o selinho? Encostar uma boca na outra para selar o que saiu da boca de um com o que saiu da boca de outro. Então, eu falei, o outro falou, a gente selou aquilo que foi falado. Não tinha conotação sexual. Então, qualquer contrato que era firmado na Idade Média, dava-se um beijo para firmar. E não tinha documento, não. Precisava só ter testemunha. Então, por exemplo, como que um servo e um senhor feudal faziam um contrato? Eles iam até a igreja, diante do padre e diante de outras testemunhas, de leigos, faziam um contrato, o senhor feudal colocava quais eram as regras, o servo admitia essas regras, eles apertavam a mão e davam um beijo na boca do outro, né? Que não tinha conotação sexual isso, é um acordo que foi selado, né? Uma coisa que entrou
né, informalmente no rito da igreja, mas isso não existe no rito da igreja oficialmente, mas Uhum. acabou entrando, é o beijo Sim, do o casamento, beijo do casamento, né? né? É o Realmente beijo não do existe casamento. mesmo. Pô, não existe, não tem esse negócio que o padre fala agora pode beijar a Beijar a noiva. sua Os padres noiva, né? até falam, virou um costume isso aí. E o pessoal não pensa de onde que veio isso. Isso veio da Idade Média. Porque na Idade Média, o que é um matrimônio? É um contrato. É um contrato de amor, mas é um contrato. Né? É um homem e uma mulher que vão diante do altar, diante de Deus, e prometem amor e fidelidade até que a morte os separe. Né? E aí, por isso, o beijo, aquilo que saiu da sua boca, aquilo que saiu da minha boca, eu selo diante do altar, diante de Deus. Né? E o que Deus uniu, o homem não separe, como na Idade Média, até os acordos de trabalho, uma vez firmados, eles só poderiam ser rompidos de comum acordo de ambas as partes. Ah, eu fiz um acordo com o senhor feudal, eu quero trabalhar em outro lugar. Eu posso? Só se ele deixar. Eu tenho que manifestar minha vontade e ele tem que permitir. Havendo essa concordância, aí até se podia fazer isso. Então, quer dizer, é uma sociedade inteiramente baseada no juramento. E eles Então, queriam você acabar imagina, também com isso. acabar com o juramento. Se você acabou com o juramento, acabou com a relação sexual, você destruiu a sociedade. E aí, então, havia um... Por que a igreja entrou na jogada? Quando ela criou a Inquisição. Porque os senhores feudais e os reis estavam reagindo em relação aos cátaros com extrema violência. O que os senhores feudais faziam? Pô, esses caras estão querendo acabar com relação sexual e com juramento, vamos matar todo mundo. Como aconteceu em vários lugares na Europa, senhores feudais simplesmente atraíam os cátaros para um determinado lugar e matavam todo mundo, massacravam todo mundo, falaram, pronto, resolvido o problema. A igreja, como mãe, a igreja falou, nós não podemos permitir isso, porque eles estão no erro, eles estão na heresia, mas em primeiro lugar, quem está na heresia tem que ser informado que está na heresia. Você não pode condenar uma pessoa, porque pode ocorrer de que ela não saiba que ela esteja na heresia. Então ela tem que ter ampla defesa, ampla chance de mudar, de se converter, de voltar atrás. Então, isso a igreja adota até hoje. Quando um padre, um teólogo, alguém é acusado de heresia, se essa pessoa for chamada a comparecer nos tribunais romanos, ela vai ter ampla chance de defesa. Primeiro, ela vai ser informada. Vamos pegar um caso aqui, né? O caso do Leonardo Boff, aqui no Brasil. Já ia falar dele. Que é famosíssimo, né? Na década de 80. Ele escreveu, no fim da década de 70, ele escreveu, eu não lembro agora o ano que é o livro, eu acho que é até da década de 80 mesmo. Sim, da década de 80 mesmo. Igreja, Carisma e Poder. O Poder. Que foi o livro que rendeu aí para a cabeça dele, né? Ele tinha outros problemas teológicos em outras obras, mas esse livro, Igreja, Carisma e Poder, ele praticamente reduz a Igreja Católica a uma sociedade como qualquer outra. Ele tira totalmente o aspecto sobrenatural de Cristo como seu fundador, seu divino fundador, nega etc. isso, né? Ele nega na cara dura e, assim, a igreja para ele é uma sociedade, é uma estrutura. O que a igreja fez como mãe? Puniu? Expulsou? Não fez nada disso. Ele foi chamado a Roma pelo cardeal Ratzinger, né? E ele mesmo, eu já vi uma entrevista do próprio Boff falando disso, né? Que ele foi chamado, ele chegou até lá, rezaram um Pai Nosso, e aí o cardeal Ratzinger separou. Ele fez uma seleta, né, com as citações do livro do Boff, leu para ele mesmo o que ele tinha escrito, e depois leu a refutação. Falou, isso aqui está errado de acordo com isso, com isso, com isso, com esse documento, com a tradição da igreja, com os padres da igreja, tal, tal, tal. Então você está ensinando uma coisa que não é católica. Você está ciente disso? O que o Boff disse? Sim, eu estou ciente. Falou, então nós vamos colocar para você o silêncio obsequioso, foi colocado um tempo de penitência, foi recomendado que ele fizesse um retiro, os superiores dele foram advertidos a acompanhá-lo, tal. Ele obedeceu? Não. Ele continuou ensinando, ele continuou escrevendo, ele continuou fazendo tudo. O que aconteceu? A Santa Sé mandou a suspensão ad vinis. Ele foi suspenso, né, do ministério. Veja bem que ele foi suspenso, mas ainda com uma possibilidade de se arrepender e voltar atrás. Então a igreja fez isso como uma medida preventiva para o cara acordar, né?
E aí falou, agora o cara vai acordar. A igreja fez isso. O que ele fez? Ele pediu dispensa dos votos. Ele abandonou o sacerdócio, abandonou os votos religiosos, saiu, se casou com a secretária dele e continuou ensinando. Então, quer dizer, ele não quis. E isso é exatamente o que a igreja queria fazer lá na Inquisição. Agora, o que acontece? Na Idade Média, a jurisdição para julgar qualquer crime, qualquer heresia, estava na mão de quem? Do senhor daquelas terras. O senhor feudal ele podia executar. Ele é a lei. Então, tinha senhor feudal que pegava herege e matava, tinha senhor feudal que queimava, tinha senhor feudal que mandava jogar num poço, cada um mandava fazer uma coisa. Aí, quando a igreja cria a Inquisição, a igreja criou um mecanismo muito mais humano. Era o único mecanismo que dava pleno direito de defesa. Então, o herege ele era informado da heresia, era dado um tempo de penitência para ele, ele era advertido na presença de outras pessoas para ajudá-lo a sair dessa situação. Aí, se todos esses recursos fossem empregados e a pessoa não mudasse, aí o que o Tribunal da Inquisição fazia? O Tribunal da Inquisição, então, entregava esta pessoa ao poder secular, né, aos senhores feudais, aos reis, dizendo ele é culpado ou ele é inocente. E é interessante que a igreja, se faltasse assim qualquer evidência mínima de que a pessoa era culpada, a igreja absolvia. Na dúvida, a igreja sempre absolvia. Né? Agora, quando havia uma certeza em relação aos erros, aí a igreja não absolvia. E aí entregava ao poder secular, e o poder secular, os reis, os senhores feudais, eles definiam a pena. Então quem executava a pena era o Estado, digamos assim. Era sempre o Estado. Era sempre o Estado. A igreja não tinha exército, né? Então o pessoal fala, a igreja queimava. A igreja nunca queimou ninguém, porque a igreja não tinha nem poder para isso. Então, o problema de muitos historiadores ou muitos palpiteiros aí é que o pessoal dá um poder para a igreja na Idade Média, que é um poder que a igreja nunca teve, né? Sim. Esse é o grande problema, né? Eu ouvi uma vez que tinham pessoas que cometiam crimes e torciam para ser julgadas pela Inquisição, porque era mais brando do que ser julgado pelos senhores feudais. É isso mesmo? Sim. Por exemplo, tem um caso famoso aí, de um historiador português chamado Francisco Bettencourt. Né? Procurem aí, quem está assistindo aí a live, procure, chama-se Francisco Bettencourt. Ele é um especialista nas inquisições de Portugal e Espanha. Vocês acham muita coisa desse cara. Ele não é católico, ele não é cristão, ele é agnóstico, esse cara. Então ele não escreve defendendo ninguém, ele escreve os fatos históricos como eram. E aí ele conta que em Portugal, na Idade Média, acontecia o seguinte, às vezes o indivíduo ele cometia um crime civil, ele roubou alguém, ele fez alguma coisa, e aí para poder parar na mão da Inquisição, às vezes ele blasfemava. Era costume, os bandidos blasfemarem mal, né? Bastante. Fala, xinga Deus, tal. Por quê? Porque aí ele cai na mão da Inquisição. Só que depois os governantes começaram a perceber isso aí. Falou, não, eles estão fazendo isso de propósito para cair no Tribunal da Inquisição. Por quê? Porque o Tribunal da Igreja dava amplo direito de defesa. O Tribunal da Igreja, a pessoa podia apresentar a defesa dela, ela recebia acusação, apresentava a defesa, a Igreja fiscalizava a situação em que essa pessoa estava na prisão, para essa pessoa não apanhar, para essa pessoa não ser induzida a falar alguma coisa que não quisesse falar. O que a igreja permitiu em alguns países foi um costume também que já existia desde o Império Romano, que era a aplicação dos ordalhos. O que são os ordalhos? São técnicas de tortura, né? Então, por exemplo, você pergunta uma coisa para a pessoa que cometeu um crime. Então você coloca essa pessoa na água fria, você coloca essa pessoa amarrada. Os ordalhos era um costume que era usado não só pela Inquisição, qualquer tribunal usava. Aí o pessoal fala, a Inquisição usava. Né? Só a igreja usava. Os outros tribunais também usavam, entendeu? E inclusive na igreja tinha uma regra. Você pode aplicar o ordalho, mas o ordalho, as ordalhas, né, elas eram consideradas uma prova frágil. Por quê? A igreja estabeleceu uma regra. E qual era a regra? Aquilo que a pessoa confessar sob tortura,
a pessoa tem que receber alimentação, cuidados médicos depois da tortura, tudo bonitinho. 72 horas depois, a pessoa sã, sem tortura, ela tem que confirmar o que ela falou sobre tortura. Então eles falavam, olha, você estava sendo torturado, você disse tal coisa, você confirma? Se a pessoa dissesse, não, eu não confirmo, é porque eu estava sendo torturado, acabei falando, não confirmo. Se a pessoa, bastava ela dizer que não confirmava, a prova já era descartada. Entendeu? Então, por isso que até mesmo as ordalhas, em muitos tribunais da Inquisição, elas não chegaram a ser usadas, porque o pessoal falava, não, vai torturar, ele vai falar que sim. Daqui 72 horas ele vai falar que não, então é melhor não torturar, não. Vamos por outro caminho, vamos buscar provas, vamos buscar testemunhas, caminhos, vamos buscar evidências, enfim. Entendi. Então, se a gente for ver, o melhor tribunal da Idade Média era o Tribunal Inquisitorial. Da Inquisição. Exatamente. Tem um livro, né, muito bacana, recomendo assim, quem quiser conhecer como o tribunal funcionava, é um livro escrito pelo Christian Iturralde, que se chama Inquisição, o Tribunal de Misericórdia. O Tribunal de Misericórdia. Inquisição, o Tribunal de Misericórdia. É um livro editado pela editora Eclésia, né? E o nome do autor é Christian Iturralde. Ele vai falar justamente disso, como funcionava o processo na Inquisição. E uma coisa que o pessoal também não fala, né, é que na Inquisição muito mais gente foi absolvida do que condenada. Então, olha, mesmo isso aqueles aí, que eram... sem querer te cortar, Rafael, isso aí é uma coisa muito interessante, porque tem números astronômicos que, se você fizer o cálculo, retomando o período, ele teria que matar todo mundo da cidade ou do país para poder conseguir dar aquele número, por métodos que, tipo, seria muito impreciso, ia passar, tipo, anos matando pessoas. Não precisa ir muito longe, né? O Miguel Falabella, acabei de assistir antes dessa live, um diácono permanente que é amigo meu, ele me mandou aqui um vídeo do Miguel Falabella e falou para mim, era legal você gravar um vídeo respondendo isso aí. Um vídeo do Miguel Falabella dizendo que a Inquisição matou no ano de 1200, 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Que isso? Na Idade Média, era a população da Europa toda. Sim, então não teria sobrado gente na Europa. Nós só teríamos hoje asiáticos e africanos, né? Os europeus teriam sido dizimados. Gente do céu, basta você conferir, né? O número não existe. Não existe. Né? Esse vídeo aí do Falabella, ele estava dizendo que na Idade Média, né, existe uma certa lógica na narrativa. Mas aí quando você vai aos fatos, você desmonta os fatos. Qual que era a lógica da narrativa, né? Por esses dias aqui, teve alguma coisa relacionada ao dia do gato, dia do felino. Então tem um monte de vídeo aí falando sobre gato, felino e tal. Enfim. E o Falabella, ele gravou esse vídeo falando o seguinte, olha a lógica da argumentação. Alguns historiadores defendem, né, essa teoria que ele fala. Que o Papa Gregório IX condenou os gatos, dizendo que os gatos eram um sinal demoníaco, não sei o quê. Resultado, todo mundo seguiu o Papa cegamente. Então, o que começou a acontecer? Todo mundo começou a dizimar, matar os gatos na Europa. Aí não tinha gato, o número de ratos proliferou, e a pulga que pica o rato e pica o ser humano, ela transmite a peste bubônica. Veio a peste bubônica e acabou com a Europa. Né? Parece lógico. Né? Parece lógico. Tá bom. Agora vamos aos fatos. Né? O que o Papa Gregório IX falou? Chegou até o Papa Gregório IX porque existiam 3 tipos de Inquisição. Existia a Inquisição estatal, que era a Inquisição. Porque a palavra Inquisição, ela significa, vem de onde? Vem do verbo inquirir, perguntar. É uma investigação. Então existia uma Inquisição do Estado, do governo, que podia ser feita pelo rei ou pelo senhor feudal. Então tem Inquisição estatal, tinha Inquisição episcopal, que era feita pelos bispos de cada região. Os bispos tinham essa autoridade de estabelecer um tribunal e julgar os crimes na sua diocese. E existia a Inquisição pontifícia, a Inquisição papal, que era coordenada pelos dominicanos e tinha um poder mais amplo. Né? E aí, então, chegou um caso até a Inquisição pontifícia,
E esse caso foi parar na mão do Gregório IX, que era o caso de uma mulher que foi acusada de estar utilizando gatos em rituais satânicos, né, de pacto com o demônio e tal, e gatos pretos. E aí o que o Papa falou? Né? Que se proibisse esse tipo de ritual, olha aí, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Ele falou, então, esse tipo de ritual, ele deve ser proibido, e esses gatos, né, que estavam com essa mulher aí, que estavam sendo usados aí, que sejam eliminados estes animais, né, 5, 6 gatos lá, né, para acabar, porque a população, o que acontece? Os medievais eram muito supersticiosos. Sim, muitos. Então havia um medo, e se esses gatos se Sim. reproduzem, essa mulher tinha pacto com... Qual foi a ordem do Papa? Mata esses gatos. Essa mulher, ela foi julgada que ela seja entregue ao poder do Estado, o Estado decide o que seja feito e pronto, bota uma pedra no... Aí vem essa acusação, né, fantástica, né, que estica elasticamente a definição do Papa, dizendo que o Papa mandou matar todos os gatos, né. Aí vamos dar uma de Padre Quevedo aqui, né, vamos falar, me mostra, cadê o documento, né, onde o Papa não tem. Isto onde não que está a existe, bula? né? Isso não existe, né? Onde que está a bula papal, né? Porque o Falabella, ele fala que tem um documento, né, do Papa que ordenou essa matança dos gatos. Aonde? Qual Né? ele, Onde qual que ele não está esse mostra, né? documento? Né? Então, É um então negócio são assim. afirmações gratuitas em relação à igreja, e as pessoas compram isso. Eu não duvido que ele também, às vezes até a intenção dele, não sei, né? Não posso julgar a intenção. A gente julga o fato, né? Talvez a intenção nem tenha sido atacar a igreja nem nada, tenha sido, descobrir a verdade. Deve ter lido uma besteira que parece ter lógica, aí achou isso muito maravilhoso, muito fantástico, e gravou um vídeo, né? Então, quer dizer, caramba, né? Onde que está isso aí? Eles não sabem onde que isso aí está. Não Né? sabe, né? Então, aí que está o problema. Viu num blog aí, né? Num blog anticatólico. Alguém Enfim. falou que o Papa mandou matar. Né? Alguém falou quando? Onde que o Papa mandou matar? Onde está o documento? É o que acontece com a escravidão. O pessoal fala, a igreja aprovou a escravidão. Será que aprovou? E a bula intercetera do Papa Alexandre VI? Ninguém fala. A bula intercetera, o Papa Alexandre VI, que era o Papa na época do descobrimento da América, ele ordena que os índios recebam a graça do batismo. Por quê? Porque os espanhóis ficaram meio na dúvida. Falaram, mas o índio, ele não está no estado intermediário entre humano e animal? Quem é que bateu na mesa ali e falou, não, né? Foi o Papa Alexandre VI. E, inclusive, do ponto de vista moral, foi um dos papas mais corruptos da história da igreja, moralmente. Ele tinha uma vida terrível. Mas enquanto papa, aí que nós vemos a questão da sobrenaturalidade da igreja. Enquanto papa, o que esse homem escreveu não tem nenhum erro de fé. Inclusive, foi ele que definiu, os índios têm alma, os africanos têm alma, eles têm que ser batizados, são filhos de Deus, são imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os europeus. Tanto é que nesta bula ele proíbe a escravidão de índios e também dos negros, dos escravos, e diz que eles têm que ser batizados. Aí você vai falar, pô, mas a igreja apoiou. Não, a bula intercetera, né, do Papa Alexandre VI. Né, a bula intercetera. Ela se escreve intercoetera, né, do jeito que se fala. Então, quer dizer, uma bula papal. E quais livros de história falam desta bula papal? Quais livros de história falam que Alexandre VI defendeu a dignidade humana dos índios? Todo mundo fala que o Alexandre VI teve 3 filhos. Desvios morais absurdos, né? Escandalosos. Que era cardeal e vivia maritalmente com uma prostituta chamada Vanotza. Isso aí é verdade? Tudo verdade. Mas o mal que ele fez na vida pessoal dele não pode ser sobreposto ao bem que ele fez como Papa. Né? Então, por exemplo, o Papa Alexandre VI, foi ele quem legislou, inclusive, a questão do tabaco. Com o descobrimento da América surgiu um problema, né? Qual era o problema? O pessoal não fumava. Aprenderam a fumar com os índios.
E aí surgiu um problema. E aí, né? É lícito ou não é Não. lícito fumar, né? E aí o Alexandre, quem que vai estabelecer o limite para isso? O Alexandre VI. Ele vai dizer, não, desde que não prejudique a saúde ao ponto de danificá-la e danificar a saúde dos outros, é um prazer permitido, tanto quanto a bebida alcoólica. Então, quer Olha dizer, só. ele deixou isso ao critério da pessoa, mas desde que não estrague, desde que não prejudique a saúde. Mas é Tanto é que a gente vai verdade. ver que a Isso. igreja tem santos canonizados que faziam uso de tabaco. E que, inclusive, Né? foram inquisidores, né? Existem Foram santos que foram inquisidores. inquisidores. Tem um, eu esqueci o nome dele. Você pode me recordar o Então, tem São Pedro de Verona, de Verona, São né? Pedro de Verona, que era dominicano, ele foi morto pelos albigenses. Ele era um inquisidor, foi mandado, né, o nome dele é Pedro de Arbues, né, era um frade dominicano, muito correto, tal, veio até uma cidade para investigar a questão da presença dos albigenses ali, e estava recolhido na igreja, ajoelhado no piso da igreja, rezando durante a noite. E veio um albigense com uma espada e, né, deu um golpe no meio da cabeça de São Pedro de Arbues, tanto que a massa encefálica dele se espalhou pelo piso da igreja. É um mártir. Foi assassinado pelos albigenses. Então, os albigenses, eles não estavam de brincadeira. Os albigenses matavam mulher grávida para tirar o filho de dentro do ventre Para não dessas nascer, né? mulheres. Para não nascer, Para porque não seria um nascer. castigo, digamos assim, ele nascer, não é isso? Sim. Eles Olha diziam, isso. olha aí, essa mulher é uma impura, porque ela manteve relação sexual para engravidar e ainda está gerando mais um pecador, está aumentando o pecado no mundo. Então nós temos que matar a mãe e a criança. É uma Matavam loucura. padres, matavam religiosas. Então, quer dizer, você vai dizer, mas a igreja criou a Inquisição para matar e perseguir. Não, pera lá. A igreja, como mãe, como mestre, ela entrou para conter o erro, mas na intenção de salvar todos. Agora, é claro, o próprio Jesus disse isso na última ceia, né? Esse é o meu sangue que será derramado por vós e por muitos. Não Né? foi Aqui no para Brasil todos, né? se traduz, né? No missal tem Essa uma questão de. tradução incorreta, Sim, sim. do latim, né? Do Foi latim, traduzido para o português, exatamente. Isso. como a salvação sendo, né, pro vobis et pro multis, que é o original em latim, que é o que Jesus falou, né? Sim. O meu sangue é derramado por Por vós e por muitos, mas não por muitos, todos. não por Por quê? todos. E muitos não vão querer. Muita Exatamente. gente não quer o sangue de Cristo, não quer a salvação, e Jesus sabe disso, e Deus respeita a liberdade. Então a Exatamente. igreja, como mãe, a igreja sabe, nem todo mundo vai ser salvo, mas nós temos que tentar salvar a maioria. Maioria, Né? Se exatamente. não der para salvar todo mundo, pelo menos a maioria. Até Né? porque a gente tem que ter consciência que nenhum tipo de sistema, seja social, político, que é comandado, né, liderado por homens, ele será perfeito, né? Sim, sim. Vai incorrer em problemas, seja em um aspecto ou seja em outro aspecto. Mas a intenção da igreja foi sempre preservar que o melhor se sobressaia, né? E Sim, assim, sim. eu creio sobretudo, né, que assim, eu acho que essas mentiras que aparecem por aí, porque assim, eu estava no Ceará ano passado, e aí eu não consegui voltar para São Paulo, né? E aí eu peguei um livro do ensino médio da minha irmã, que era da época dos governos aí antecedentes. E eu fui ler o livro de história. E eu li o livro de história inteiro e eu vi dois, né, como é que eu posso dizer, dois erros na humanidade, né? Os dois piores inimigos da humanidade. Primeiro, a Igreja Católica e o cristianismo em si, e segundo, o capitalismo. Sim, Isso é o que eu vi no livro de história, só isso. Agora, eles tratam toda a questão da União Soviética como uma coisa branda, não foi bem assim e tal, mas você não fica existiram, impressionado. Você fica não impressionado. existiram os gulags, né, na União Soviética. Exatamente, exatamente. Mas mesmo entre os esquerdistas, existe gente honesta. Por exemplo, hoje chegou aqui na minha mão um livro escrito por professores esquerdistas. Só que eles têm uma honestidade intelectual. São esse livrinho aqui, ó, As Sombras de Outubro, né? Falando da Revolução de Outubro de 1917, que é do Pierre Dardot e do Christian Laval. Eles são esquerdistas, eles são marxistas, só que eles mostram como que houveram muitos erros na Revolução Russa. E é interessante, eles Ainda bem, né? tiveram a honestidade intelectual de dizer, olha, isso aqui
eles erraram, eles trocaram, né? Tem até uma expressão que eles usam aqui que ela é curiosa, ó. O culto, eles trocaram a auto-organização popular pelo culto ao Estado e ao seu líder. Que é verdade, É é o que verdade. aconteceu. Então, quer dizer, são autores que não são católicos, não são... É isso que eu estou falando, você não precisa ler só católico, você tem que buscar referências de gente que seja honesta intelectualmente. Né? Aqui são Exatamente. esquerdistas que fazem uma crítica, dizendo, olha, tem coisa errada nisso aqui, Sim, entendeu? assim como, Rafael, eu acho que é importante a gente salientar aqui que assim como tem pessoas que defendem de uma maneira cega tudo o que aconteceu na Inquisição, como se não tivesse acontecido nenhum tipo de equívoco ou erro, Sim. tem aqueles que colocam que não, foi uma desgraça, a desgraça da humanidade se resume na Inquisição e na Igreja Católica, né? E aí outra questão, eu acho que vai até encerrar a live, por causa que já passou 1 hora, eu acho que até já passou, inclusive. Não sei como não caiu, mas graças a Deus. Né? Que a questão existe alguns... eu vou citar aqui que é a questão do Museu da Inquisição. Tá, o Museu da Inquisição lá do Maranhão, acho que é Maranhão, se eu não me engano. Né? Literalmente, eu olhando para aquelas coisas que tem lá, eu não consigo colocar crédito que não, isso não pode ter sido usado. Inclusive, eu dei uma pesquisada, existem alguns instrumentos de tortura lá que vieram depois da Inquisição. Sim, tem coisa que é do século XVIII. No Museu da Inquisição tem guilhotina, caramba. A guilhotina Então, foi inventada na guilhotina Revolução Francesa. francesa, exatamente. A Então, guilhotina, ela chama guilhotina porque ela foi inventada pelo médico do Luís XVI, que era o doutor Guilhotin, né, que é um médico do século XVIII, caramba. Né? Então, que inclusive foi como que ela guilhotinado. existia? Que inclusive Então, foi que guilhotinado, inclusive né? ele foi guilhotinado. Ele criou a Exatamente. guilhotina e foi guilhotinado, né? Que Então, quer dizer, incoerência, né? caramba, você fala como que pode, né, ter isso aí. Esse museu Ó, tem um que tem maranhense no aqui, ó. Maranhão, ele tem aí, o Léo tá falando aí, lá no Maranhão, aqui no Maranhão, lá. Tem um na Argentina também, né, que é parecido com esse do Maranhão, e eu vi que tem um, eu não sei se é na Disney, em Orlando, lá, que também é um... Esse da Disney, aí teve uma aluna minha que viajou com os pais, ela tirou foto, voltou impressionada, veio me mostrar, ai, professor, não sei o que, você que fala de história, olha aqui. A hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, aquela cadeira com os pregos, eu falei, gente, isso aqui é uma invenção persa. Não tem nada que ver com a Inquisição. Isso não era usado. A aplicação dos ordalhos na Inquisição usava, às vezes, chicote, usava outras coisas muito mais simples. Né? Inclusive tem uma tal de ferro Dama de quente, Ferro. a Dama de Tem uma ferro, tal de Dama de que é uma Ferro outra também, coisa. que essa aí tem nem Que lógica é para uma isso aqui outra. ter usado. Sim, não. Isso não tinha nem. Em geral, a Inquisição ela usava o quê? É isso que eu falei. São métodos de tortura muito mais simples e a execução da pena ela variava muito. Por exemplo, na Itália, se você pegar um número de pessoas condenadas à morte na Inquisição italiana, é muito baixo. Por quê? Porque culturalmente o italiano ele não era muito dado a esse tipo de execução. Geralmente o cara recebia prisão perpétua, o cara tinha que se recolher da vida pública, o cara ficava em prisão domiciliar. Era muito raro matar. Queimado, por exemplo. Jordano Bruno é o caso mais famoso, lá que Sim. queimaram Jordano Bruno em praça pública. Mas isso não era o comum na Itália. Na Espanha, já é o contrário. Na Espanha, qualquer heresia, qualquer crime é fogueira. Por quê? Porque Fogo na neles. Espanha tinha um caráter. Os espanhóis eles tinham essa coisa da morte exemplar, pedagógica, que tinha que ser Pedagógica, né? pública, tinha que ter um negócio, um espetáculo público. Cada país é de um jeito. Por exemplo, se você pegar no leste europeu, em alguns países do leste europeu, se curso de história da igreja, eu vou lançar um, né? Olha aí. Eu vou lançar, daqui um pouco vai sair. O Léo tá perguntando aí. Me acompanha aí que depois vai sair aí, deve sair daqui um pouco aí. Tá bom? Então estamos estruturando, pensando aí, né? Mas deve sair. Você acompanha lá pela página, lá pelo meu perfil, vou anunciando aí. Né? Tá lá como Rafael Tonon, Rafael com PH,
Tonon, T-O-N-O-N. Mas, enfim, então você pega essas coisas assim, não tem muita lógica. E aí, no leste europeu, o que eles faziam? Eles empalavam. Por exemplo, quem cometesse ou um crime de heresia muito grave ou um estupro, a pena era um empalamento. Eles empalavam a pessoa, atravessavam a pessoa com um pau e mantinham o cara lá espetado na praça pública. Ah, por quê? Porque o cara é estuprador, então eles entendiam de que maneira a pena de morte? Eles entendiam como uma doença no corpo. A sociedade é um corpo. Se nós temos uma parte doente, nós vamos tentar tratar. Se o tratamento não for possível ou não surtir efeito, é melhor amputar a parte do que apodrecer o corpo todo. Então, o que eles pensavam? Pena de morte. Você amputa a parte. Se isso aqui é o dedo, se isso aqui é a mão da sociedade, é melhor ficar sem a mão do que perder a vida toda. Vida toda, é verdade. É a lógica que eles tinham. Era o pé da letra. É a compreensão de sociedade que os caras tinham. Então, quer dizer, e não adiantava, por exemplo, a questão de queimar a gente na Espanha, o Papa interferiu. Ele pediu aos reis Fernando e Isabel. Falou assim, mas vocês estão queimando todo mundo que é condenado. Ele falou assim, eu sei que tem muita gente que é condenada, mas vocês têm que abrandar. Qual foi a resposta de Isabel e Fernando, que eram católicos ao Papa? Falou, Sua Santidade, isso aqui é uma questão da cultura dos espanhóis que querem a execução pública e exemplar daqueles que cometeram algum crime ou alguma heresia. Se nós não fizermos isso, a Igreja da Espanha corre o risco de querer se separar de Roma. Então aí é uma questão cultural mesmo, desse espírito guerreiro, desse espírito de justiça muito frontal, que é próprio do espanhol. O espanhol é assim até hoje, né? Eles têm essa visão, né? Assim, muito ferrenha das coisas. Assim. Então, quer dizer, isso é uma questão que a igreja esbarrou. Só que quem executava? O poder público. Agora, a igreja enquanto instituição, ela nunca errou. Nunca errou, assim. Tem que ficar muito claro isso, né? Isso tem que ficar claro. A igreja, ela é divinamente assistida pelo seu fundador, que é Jesus Cristo. Então, a igreja, em termos de princípios, ela nunca erra. Agora, o que pode ocorrer? Nós, que somos os filhos, os membros da igreja, quando nós administramos aquilo que é próprio da igreja, nós podemos cometer erros e injustiça. Sim. E a gente faz isso. Em geral, a gente faz isso. Eu que tive muito tempo em vida de paróquia, em colégio católico, em tanta coisa, eu fico pensando quanta coisa, às vezes, a gente... porque, às vezes, se a gente coordena alguma coisa, se a gente está à frente de alguma coisa, quanta injustiça a gente comete, às vezes, com as pessoas. Sim. Eu falo, pô, caramba, eu podia ter feito de um jeito, eu fiz de outro, puxa vida. A gente faz isso, mas aí são os filhos da igreja, não é a igreja. A igreja católica não me acolheu. Não, são as pessoas. Exatamente. Tanto é que existe uma expressão que até padre diz, essa expressão, que é uma expressão equivocada. Quer dizer que não, a igreja é santa e pecadora. Nada disso. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa. Quem peca somos nós, os filhos da igreja que pecam. E os pecadores são filhos. Esses erros dos filhos da igreja acabam reverberando na imagem da igreja. O que é comum. Acontece na nossa casa. Digamos que eu tenha 3 irmãos. Um deles, sei lá, dá para ser um assassino. O que se associa imediatamente quando penso na minha família? Que, na família tem um assassino, né? Tem que tomar cuidado. É assim também na igreja. Com todo mundo, né? Com todo mundo, né? Pode ter todo mundo com gente boa, mas todo mundo vai olhar aquela figura. Exatamente. É o que acontece hoje também dentro da igreja. E nós temos que reconhecer isso, né? Não faz mal reconhecer que temos problemas seríssimos, mas que eles devem ser encarados de frente, né? Claro que com cautela, sem expor, sem gerar... Isso é um mistério que está presente desde o início, né? Se a gente for pensar. Porque Jesus que é o fundador da igreja, Jesus é Deus, Jesus sabe de tudo. E ainda assim ele escolheu Judas, né? E foi traído, né? E eu costumo fazer sempre essa reflexão, porque Judas, o que é mais terrível na história de Judas Iscariotes, é que ele participou da ceia, ele recebeu o sacramento da ordem. Judas era bispo.
Judas Iscariotes, ele recebeu o sacramento da ordem, ele recebeu a ordem de Cristo, ele recebeu o sacramento, ele comungou, ele recebeu o corpo de Cristo na última ceia, e depois ele saiu para trair Nosso Senhor. Então, muitos católicos ficam, às vezes, Escandalizados. Né? Mas olha, a igreja teve um problema aqui com pedofilia, ali teve um problema com um desvio moral de um padre, aqui a igreja teve um outro... Tá, tudo isso que ocorreu não deve nos impressionar, porque a igreja teve traidores, teve padres traidores, bispos traidores, desde Judas Iscariotes. Né? Só que a gente tem que olhar não para aqueles que traíram e ficaram na traição. A gente tem que olhar para aqueles que traíram, mas que voltaram atrás, como Pedro. Pedro era o Papa. E o Papa, o nosso primeiro Papa, foi um traidor. Porque na hora de reconhecer Nosso Senhor, ele disse que não conhecia. Mas depois ele volta atrás. Né? E por 3 vezes Jesus pergunta, né? Do mesmo jeito que ele negou 3 vezes, Jesus resgata Pedro perguntando 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ou seja, por onde o pecado entra, o pecado sai. É a lógica de Cristo. Então, é isso que a gente tem que olhar. É isso que a gente tem que ter em vista, né, na história do Cristo. E teve erros, né? Basta ver o processo de Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma santa canonizada. Esse foi um erro, né? Foi um erro muito... Foi julgada num processo extremamente viciado, um processo totalmente atrapalhado, um processo em que o bispo que a julgou, que era o Pierre Cochon, ele percebeu, ele sabia da inocência dela e a condenou como bruxa, como herege, né? E aceitou uma série de acusações absurdas sobre ela. Né? E depois ele amargou uma tristeza imensa, né, na vida dele e carregou isso até alguns anos depois, até a sua morte. Né? Tanto é que o Pierre Cochon, o povo tinha tanta raiva, né, do mal que ele fez, que, embora fosse bispo, ele foi sepultado na Catedral de Lisieux, terra de Santa Teresinha. Né? O Pierre Cochon foi bispo da terra de Santa Teresinha. O bispo que executou Joana d'Arc foi bispo de Lisieux. Tanto é que ele foi enterrado sem identificação no túmulo. As pessoas abriram o piso da catedral, enterraram o Pierre Cochon e nem marcaram onde estava o túmulo do bispo. E o túmulo dele ficou ignorado, né, desde a Idade Média até 1923. Em 1923 acharam, né, o corpo do Pierre Cochon, né, os ossos dele, numa reforma que fizeram no piso da Catedral de Lisieux. Senão ninguém nem saberia onde ele estaria enterrado. Por quê? Porque o próprio povo católico, o próprio povo da época reprovou a ação de um bispo da igreja. Tanto é que em Lisieux, muito raramente ele aparecia em público para celebrar a missa. E quando ele aparecia, ele não celebrava, ele se sentava na cátedra de bispo e botava um outro padre ou alguém para celebrar no lugar dele, porque ele era hostilizado pela população. Então, veja bem, são os filhos da igreja reagindo contra os erros dos próprios filhos da igreja. Então, não tem por que a gente negar. Sim. Se a gente for olhar na nossa vida, na nossa família, imagine, né, eu sempre faço esse exercício quando eu falo de história da igreja. E o pessoal às vezes critica e tal. Eu falo, faz um exercício. Se alguém fosse investigar a sua vida, se fuçasse bem, será que não acha alguma coisa que seria muito vergonhosa? Com certeza, alguma coisa que você não gostaria, não querer. Todo mundo tem isso. Sim, todo mundo. Do mesmo jeito que na nossa história, que na nossa vida tem coisas que são tristes, que são vergonhosas, que você não gostaria de expor. Na vida da igreja também. Porque a igreja é feita de gente. Sim. Né? E tem uma questão orgânica também, né? As coisas agem, tem pessoas ali, né? E é por causa disso que, por exemplo, eu acho um caso bem curioso é o caso do Galileu, né? Que é um caso muito comentado e que, inclusive, coloca-se, né, como aquele que se antepôs à igreja com a ciência. Existe esse dilema do Galileu Galilei, que inclusive morreu católico, né? Ele recebeu lá o sacramento, né, antes de partir. O Galileu tinha uma filha que era freira, né, coisa que ninguém fala. Isso eu não sabia, né? não. Realmente eu não sabia disso, não. O Galileu teve uma filha, chamava Celeste. Né? Essa filha dele era freira, religiosa, morreu religiosa, morreu inclusive em odor de santidade.
né, filha do Galileu. Então o Galileu ele sempre foi católico, o Galileu era muito amigo dos jesuítas do Colégio Romano, né? O padre Clavius, que foi o fundador do Colégio Romano, era amigo do Galileu. O próprio Galileu ele brincava, né? Ele dizia assim: se um dia alguém acusar a Companhia de Jesus de não ter produzido nada que preste, pelo menos ela produziu o padre Clavius, né? Imagina, o Galileu ele respeitava a autoridade do padre Clavius como o maior cientista naquela época. Então é interessante que hoje em dia todo mundo considera o Galileu como o maior cientista, mas o maior cientista do Galileu era o padre Clavius, não Padre era Flávio. ele mesmo. O Padre Flávio eu ouvi. Essa era a grande referência dele. Alguns estudos do Galileu foram corrigidos pelos jesuítas de Roma. O Galileu ele fez alguns cálculos matemáticos que estavam imprecisos, os jesuítas estudaram o que o Galileu descobriu e apontaram os erros. Falou, você deve estar errando por isso, por aquilo. E ele corrigiu. Então tem muita coisa das teorias do Galileu que não foi também da cabeça dele. Teve uma colaboração à mão muito grande da igreja. E o Galileu, o que acontece? Ele fez uma afirmação que estava certa, mas ele não tinha embasamento científico para isso. Ele foi mais pela intuição. E aí ele se meteu para embasar a visão dele, né, sobre os movimentos aí da Terra, translação, rotação e tal. Ele caçoou e disse que a Bíblia precisaria ser reescrita, falando sobre o milagre narrado no Antigo Testamento, quando Deus parou o sol, né, para que Josué e os israelitas continuassem a luta. E a luta Deus tinha estabelecido que seria até o meio-dia. E aí é problema. Então Deus para o sol. E aí o Galileu fala, não, isso aqui não pode acontecer, não sei o que. Tal. O Galileu ele desconsiderou a questão textual na Bíblia, a questão simbólica, a questão alegórica de como e tudo mais. Alegórica, a questão de como Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é Deus, Deus pode suspender uma lei natural. Deus criou o mundo do nada, suspendeu uma lei natural, é fichinha, né? Então, quer dizer, ele errou em várias coisas. E aí o que acontece? Ele não tinha base científica para afirmar o que ele afirmava. E aí quem que entrou contra ele, né? E aí foi uma briga de foice, né? Porque aí quem argumentou contra o Galileu foi São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino, que era cardeal da igreja, falou assim, não, então, se isso que você está falando é uma evidência, então você mostra para nós como que nós percebemos essa evidência, como que nós podemos calculá-la e como que a gente pode demonstrar. O Galileu ele falou, não, eu não tenho como fazer isso. Eu falei, então, se você não tem como fazer, você não pode afirmar. Como que você vai afirmar como verdade uma coisa que você não tem como sustentar? Então, a posição de São Roberto Bellarmino, ela foi muito mais científica do que a de Galileu. Galileu, embora ele seja celebrado hoje, nesse caso, eu não estou tirando o mérito dele, não. De modo algum. Todo mérito Galileu, ele tem méritos. Genial. Sim. Só que ele bancou o palpiteiro, nesse caso. Entendeu? E quem é que teve uma posição muito mais científica nessa história toda? São Roberto Bellarmino. Por quê? Porque São Roberto Bellarmino ele não disse que o Galileu estava errado. Como muita gente diz, a igreja recusou. Não, a igreja não recusou. A igreja simplesmente disse para o Galileu, tá bom, você está afirmando isso. Como você demonstra? Eu não tenho como demonstrar. Então, é melhor não afirmar. Se você vai fazer uma afirmação científica, você tem que ter como sustentar. Comprovação. É a mesma coisa. Se eu fizer uma acusação a uma pessoa em juízo, diante de um juiz, e o juiz fala para mim, tá bom, agora você apresenta as testemunhas, as provas. Eu não tenho como, mas eu sei que foi assim. Eu vou preso. Com certeza. Porque e com razão. Eu estou caluniando. Eu estou caluniando uma pessoa. É o que aconteceu com Galileu. Agora, o Galileu, ele se retrata. A Inquisição dava essa opção. E ele se retratou porque ele estava ciente, ele tinha esse palpite, né, de que a Terra, de que o movimento era assim, de que as coisas funcionavam assim. Ele tinha essa visão, ele tinha essa certeza interior, mas ele não tinha como comprovar. Tanto é que alguns historiadores até relatam, né? Ele saiu dizendo, ele falou, não, mas que ela gira, né? Que ele afirmava que a Terra, enquanto está fazendo
o seu movimento em torno do Sol, ela ainda girava sobre seu próprio eixo. Mas ele não tinha como provar isso aí. Né? Ele dizia, não, mas que ela gira, gira. Mas ele negou diante do tribunal o que ele tinha dito, por quê? Não é que ele foi covarde também. Muita gente fala, ele foi covarde e tal. Ele entendeu qual era a argumentação da igreja. E qual era a argumentação? Você não tem os elementos para afirmar. Então é melhor não falar nada. Você não sabe o que falar, não fala nada. Né? E foi isso que ele fez. E aí é interessante que ele recebeu uma pena que seria dada aí, né, pelo poder secular. Só que ele foi julgado na diocese de Florença. E em Florença, ele era muito amigo dos Médici, que eram os governantes de Florença, e quem intercedeu pelo Galileu? O cardeal Médici. Isso também ninguém fala. Ninguém e aí fala. O cardeal Médici se apresentou ao Tribunal da Inquisição e falou, eu me responsabilizo pelo Galileu. Podem entregá-lo a mim e eu dou conta dele. Né? Eu vou fazer com que o Galileu fique quietinho, fique no lugar dele, ele não vai causar mais problema. Então, a igreja falou, então tá bom. Então, se você assume a tutela, tudo bem. E o que o cardeal Médici fez? Ele patrocinou o Galileu, ele foi o grande mecenas do Galileu. Galileu continuou escrevendo, continuou ensinando, montou o seu laboratório. Ele ficou em prisão domiciliar, tendo todo o conforto que o dinheiro dos Médici poderia garantir. Né? Tanto é que o Galileu morreu tendo se confessado, recebido os sacramentos, e depois ele foi sepultado na igreja do Santíssimo Nome de Jesus, que é uma igreja onde só tem religiosos sepultados, e os próprios religiosos deram sepultura para o Galileu dentro da igreja. Leigo, então, né? Olha só. E aí todo mundo coloca o Galileu como inimigo da igreja, etc. E tal. Não. Né? Pelo contrário, né? Ele morreu como um filho da igreja. Que coisa, gente. Por que a gente fica sabendo disso nos livros de história, né? Porque seria tão, assim, seria até melhor de se ler, sabe? Porque a gente lê uma guerra, né? A gente lê uma guerra e a gente sabe que não foi isso. Né? É uma coisa desnecessária. Tudo tem um viés um pouco ideológico. Né? Bastaria falar, quando a gente vai falar das teorias aí, da teoria heliocêntrica, todo mundo fala lá, o Copérnico tal, né, que desenvolveu a teoria. Então tá. Então por que a gente não coloca uma palavrinha antes do nome Copérnico? Porque é uma palavra que o define. Por que a gente não coloca o cônego Copérnico? O Copérnico era cônego. Cônego, exatamente. Né, da Catedral de Cracóvia. E ele fazia as suas experiências usando a torre da igreja para colocar suas lunetas e fazer a sua observação do espaço. Por que ninguém fala isso? Isso mudaria totalmente. Exatamente. A visão que tem dele. Entendeu? Por que ninguém fala que das várias crateras que tem na Lua, existem 120 crateras na Lua ao todo. Dessas 120, 40 crateras têm nomes de padres jesuítas, que foram eles que descobriram essas crateras e deram nome. Por que não se fala na teoria do Big Bang? Todo mundo fala a teoria do Big Bang desenvolvida pelo Georges Lemaitre. Por que ninguém diz o padre Georges Lemaitre? Jesuíta, belga, amigo do Albert Einstein, né? Respeitado pela comunidade científica, é o padre que apresentou sua teoria ao Papa Pio XII, né? É o padre que conseguiu ter um trânsito no mundo acadêmico enorme, gigante. É um padre, um sacerdote católico. Né? Inclusive, o Einstein teve cadê a falácia da igreja inimiga da ciência? Né? Inclusive, o Einstein teve que ouvir ele, né, refutar a tese do Einstein, do Einstein e mostrando que a dele era que era mais viável, mais para aquele tempo, para aquele momento. Né? Acho que assim, sim. Muda muito. Eu acho que você pega todos esses cientistas, né, que são reconhecidos, Galileu, Copérnico e tudo mais, colocar eles como pessoas que receberam, né, subsídios, digamos assim, da igreja, orientações da igreja, de padres jesuítas, de outras ordens e tudo mais, daria à igreja mais poder, né, mais credibilidade. Sim. E a gente sabe que a sociedade não quer isso, né? A sociedade não quer isso, porque pelo contrário quer tirar da igreja, né?
Porque tem gente, não, vamos acabar com... E se acabar com a Igreja Católica no mundo, tipo, o mundo entra em colapso. Porque ela é a maior instituição caritativa do planeta. E escolas, creches, hospitais, santas casas, enfim, poderia citar milhares de coisas que estão ligadas à igreja. Né? Então, a igreja é essa mãe, né? É essa casa, esse hospital que cuida de todos nós, que, de fato, nós precisamos olhar com muito carinho e com muito apreço e evitar essas distorções históricas para que a gente não cometa equívocos, né? Equívocos e sai por aí falando besteira. Mas, E Rafael, mesmo aqui no Brasil, né? sim, muito aqui no Brasil, principalmente no Brasil. Inclusive, eu chamei você para fazer essa live, convidei você para fazer essa live, justamente porque eu vi uma publicação de um rapaz no Facebook que mostrava as imagens de algumas pessoas sendo torturadas por aqueles objetos que eu nem sei qual que é o nome daquilo, uma roda gigante que colocava a pessoa naquela roda de costas. Um negócio terrível. Aí colocaram assim, o mundo quando o mundo quando a igreja reinava. Aí mostrava essa foto e tipo, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Então a pessoa associa a esses erros. Fora que tem um problema, né? A Inquisição protestante, ela também existiu. Pois é, E ela foi ninguém fala muito isso. mais violenta, ela matou muito mais. Isso aí não precisa ir muito longe, é só pegar a enciclopédia Larousse. A Larousse, que é uma enciclopédia comum aí. Se a gente procurar lá na Larousse, Inquisição Protestante, na Larousse tem os números da Inquisição Protestante. Aí você pega a Inquisição Católica e compara. Só por aí. Né, dá para você ver uma questão de número de mortos, que é um negócio muito doido. Né? Aí você vai falar, foi mais tranquila? Não, ela foi muito pior. Né? Isso Pega aqui nos Estados história. Unidos, né? O caso famosíssimo das bruxas de Salem, né? nos Estados Unidos. Inquisição protestante. Que perseguiam católicos, né? Tem que evidenciar isso, né? Que perseguiam católicos. Sim, perseguia católicos ou perseguia quem não estava de acordo com a visão deles, inclusive os próprios protestantes. Porque se eu sou protestante calvinista e você é anglicano, então vamos já vai ter problema. Quem queima primeiro, né? Então, é um negócio assim muito contraditório. Você pegar esse caso das bruxas de Salem, elas não eram nem bruxas e nem tinham pacto com o demônio, nem nada disso. Né? Era um grupo de mulheres que elas tinham muito medo assim, de sofrer com as imposições da sociedade daquela época e resolveram viver juntas, meio fora das regras da sociedade naquela época. O que aconteceu? Isso aí chamou a atenção demais, despertou, acabaram condenadas pelos protestantes, por todo mundo queimado lá. Isso ninguém fala. Entendeu? Pois é. Mas enfim, eu acho que teria aqui, a gente poderia fazer a noite de live aqui, que daria muita coisa. Eu estou impressionado porque o Instagram não derrubou a live. Porque eu costumo fazer live aqui, aparece o contador, 2 minutos para encerrar a live. E ele encerra e nem pergunta, filho. Ele vai, acaba e já era. Mas que bom que durou aí mais de 1h30 a live aí. Né, Rafael? Beleza. Quero agradecer desde já, viu? Muito obrigado aí pela disponibilidade, tomar muito seu tempo aí, tá bom? Eu vou tentar baixar ela aqui para publicar no canal do Rafael, um querido irmão que a gente publica lá alguns artigos de fé católica. Mas muito obrigado pelas informações, pela excelência na aula, né? Foi uma aula muito boa. O irmão falou, o Instagram tá gostando, até o Instagram tá gostando, viu, da live. Foi maravilhoso aí a gente poder trocar esse papo aqui sobre esse assunto que é tão diverso, né? Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado. Se você tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Eu só estou falando aqui que é para você se sentir à vontade de encerrar quando você quiser. Não, agradeço aí todos vocês que nos acompanharam, estiveram com a gente, nos acompanhem lá no Instagram. Quem não acompanha, alguns aqui que eu vejo aqui, já me acompanham por lá. Quem não acompanha e quiser compartilhar, enviar suas perguntas, então é rafael.ph.tonon. Estamos lá, qualquer coisa em que eu puder ajudá-los e servi-los assim nessa troca de informações aí, eu faço com muito prazer. Rezem por nós aí, hoje é dia de São José, que São José é patrono universal da igreja, educador de Jesus, né? Seja modelo de homem, de pai para todos nós aí, e abençoe aí a todas as nossas famílias. Grande abraço aí, então, para todos vocês que nos acompanharam. Valeu, Gutierrez.
Rafael, obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Gente, vocês que acompanharam aí, Deus abençoe cada um de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. É isso aí, tamo junto. Deus abençoe e um feliz dia de São José ainda que continua, tá bom? Valeu, Tchau, tchau. Rafael. Abraço.